Olá, irmãos, é uma satisfação mais uma vez estar aqui conversando com os amigos, com os irmãos, para a gente trazer mais alguns temas que a gente pode discutir, apresenta como uma contribuição ao processo de discussão nesse grande aprendizado que é a escola da vida que nós temos sobre a nossa querida, amada e importante doutrina espírita. Especialmente nesse momento em que nós temos que ficar, mais uma vez, mais tempo ainda, aliás, retirados, fora do nosso cotidiano, a nossa grande pandemia mundial aí que atingiu a todos, e que a gente então vai conversando através desse tete-a-tete aqui com a tecnologia. Hoje eu vou falar sobre uma questão que nos interessa muito a todos, especialmente diante dessa pandemia, que é um mundo melhor. Até porque nós já vimos em oportunidade anterior, em que eu falei da pandemia aqui também, propus essa discussão aos irmãos, de a gente conversar e entender que tudo acontece, conforme os Espíritos já anunciaram nas duas questões que eu trouxe do Livro dos Espíritos, de que acontece para dar um empurrão na evolução do planeta, para acontecer em anos o que levaria séculos se dependesse apenas da condição dos homens, que continuam apegados, arregados nas mesmas coisas e não mudam, e aí atravancam, não permitem a evolução do planeta. E como tudo evolui, também o planeta precisa evoluir. Dessa forma, os espíritos, Deus, o universo, se utiliza dessas catástrofes para apressar essa evolução que se faz necessária. O que fica parado, sabe a brincadeira daquela piada que diz que o que fica parado é poste, o que espera é mulher grávida? Faz sentido também para a nossa evolução, para o nosso estudo da doutrina espírita e da nossa necessária e indispensável evolução. Então eu vou começar contando uma história. Você sabe que eu gosto muito de contar histórias. Tinha uma vez que um grupo de 50 alunos participava de um seminário e, de repente, o professor parou de falar. Seminário muito empolgante, muito interessante. O professor parou de falar e começou a distribuir uma camiseta para cada um dos alunos. Uma camiseta, e pediu que cada um deles colocasse o seu nome, escrevesse, com aquelas canetas que escrevem em roupa, em pano, escrevesse o seu nome. Aí ele recolheu todas essas camisetas e levou-as para uma sala ao lado. E nessa sala ao lado ele voltou e disse: agora cada um de vocês vão lá e peguem a sua camiseta. Tem 5 minutos para fazer isso. Todos saíram correndo, foram lá, foi aquela confusão, em 5 minutos só, dos 50, uns 3 ou 4 conseguiram achar essa camiseta, Puxa daqui, empurra dali, imagina a confusão que é 50 pessoas tentando pegar dentro de um cesto, dentro de um ambiente, de um recipiente, a sua camiseta, procurando, achando e não deu. Aí o professor pegou as camisetas todas, chamou todos os alunos para outra sala anterior de novo, a sala de seminário, e disse a eles o seguinte: agora, cada um vai lá e pega a camiseta que pegar e dá para aquela pessoa cujo nome está escrito. Rapidamente, 3 ou 4 minutos, todos estavam com a sua camiseta na mão. E isso é mais ou menos o que acontece na nossa vida, Foi o que o professor disse, O que fizemos é exatamente o que está acontecendo nas nossas vidas. Todos nós estamos procurando desesperadamente pela própria felicidade, por aquilo que é bom para nós, sem se preocupar com a felicidade do outro. No momento em que a gente se preocupa com a felicidade do outro, também vem para nós. É a lei de retorno imediato, Eu faço para o outro, eu recebo. Se eu pegar minha camiseta aqui, essa camiseta não é o meu nome, eu dar para aquela pessoa, o outro lá está pegando a minha e me dando, então fica mais fácil, ela é mais rápido. E aí isso parece que é o mundo melhor que está vindo aí, que está começando a aparecer para nós, a nossa impressão, a minha impressão, que a pandemia está trazendo. Que nós vamos ter um mundo melhor a partir de agora, porque a pandemia está nos ensinando que nós precisamos nos cuidar
E ao nos cuidar, precisamos cuidar do outro para nos cuidar, nos trazendo o exemplo claro de que precisamos uns dos outros para sermos felizes, para conseguirmos, no caso, até mesmo sobreviver, ou então não pegar essa doença, não pegar essa... Agora não é uma doença, é só um vírus, né? Um vírus que causa problemas que pode levar à morte, provoca outras situações em que pode até levar à morte, mas o vírus não é mortal, ele não é letal, ele só prejudica a nossa saúde, causando outros problemas. Então, isso que é importante a gente entender, né, que a gente não pode procurar apenas o nosso interesse. Nós precisamos considerar os interesses dos outros, porque nós vivemos numa sociedade, na lei de sociedade, que é uma das leis morais, das 10 leis morais, das 10 leis de Deus, que, segundo os Espíritos, já está escrita na nossa consciência. E é por isso que, por exemplo, o Carl Jung, o psicólogo, no livro A Psicologia do Inconsciente, Jung é um grande psicólogo e estudioso da psique, né, da mente humana, das suas relações, né, da psicologia, inclusive inspirado pelo mais alto, né, na escola que Joana de Ângeles veio preparando e trouxe no momento exato, aí no século passado, o Jung e também o Freud, para desvendar o cérebro humano, para que a gente tenha a condição de nos entendermos e, em nos entendendo, possamos entender o mundo, possamos contribuir para melhorar o mundo e assim melhorando a nós, dentro daquela ideia das camisetas, né? Eu tenho que pensar no outro para que também possa ser pensado em mim. Ele diz, o Jung, no livro Psicologia do Inconsciente, que a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. A psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. E hoje nós estamos muito em voga com tudo isso, né, da nação, de país para país, entendendo que o vírus ele é universal, né, ele é de todos. Ele atinge todos indistintamente, país rico, país pobre, primeiro mundo, terceiro mundo, ele está em todos os lugares, ele é democrático nesse sentido. A psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente. E do modo como o indivíduo age, a nação também vai agir. Então não dá para a gente dizer assim, que está fora de nós. A nação está em nós e nós somos os agentes da nação, da sociedade em que vivemos. Nós não estamos distantes. Não é a sociedade, não é a nação que nos atinge. É nós que influenciamos a nação, influenciamos a sociedade. Porque é muito fácil, né, a gente se escudar, fugir e dizer que mas essa sociedade não presta. Como se a gente não participasse dessa sociedade. Nós somos integrantes da sociedade e, portanto, nós também estamos vivendo isso. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Por isso, a Joana de Ângeles, por isso o Espiritismo, por isso a doutrina espírita, por isso os espíritos trabalham tanto, dizendo que nós temos que fazer a reforma íntima. Só vai mudar o mundo se nós mudarmos. O mundo se tornará melhor se nós nos tornarmos melhores. Não é o contrário. Não é o mundo que nos torna melhores, é nós que tornamos o mundo melhor. É fácil entender isso, né? É assim que funciona. Só que nós temos, pelo nosso comodismo, pela nossa procura da nossa zona de conforto, a ideia de que nós somos os coitados. Nós somos os sujeitos do mundo. Não, nós somos os sujeitos de nós mesmos. Somos nós quem determinamos
como as coisas vão acontecer, e a partir de nós as coisas mudam. E é por isso, então, que a Joana de Ângeles, no capítulo 25 desse livro, ela fala sobre planificação íntima. E diz o seguinte: poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribuis às coisas, assim como às experiências existenciais. A gente pode mudar o mundo. A gente pode transformar para melhor, desde que a gente se empenhe na mudança da decisão do próprio comportamento. Reforma íntima, é isso que a doutrina fica nos avisando o tempo todo. Olha a recomendação dela. Não te preocupes em liderar uma revolução social e econômica, cultural e ética, filosófica e científica, moral e religiosa, que poderia alterar os alicerces da humanidade. Quase sempre, aqueles que aspiram pelo progresso da sociedade supõem que as modificações dos grupos humanos se darão de cima para baixo, através de decretos e leis impostas que geram fortuna e bem-estar, justiça social e harmonia. Certamente esse é o recurso mais elevado. Ela explica que isso depois, quando tiver mais evolução na sociedade, isso vai acontecer, mas não é o que acontece agora. São as paixões perturbadoras que reúnem os indivíduos nos grupos que se hostilizam reciprocamente em face dos interesses mesquinhos a que se entregam, gerando conflitos e fomentando os ódios que envenenam as criaturas. Por essa razão, a tarefa insuperável para este momento é a do autoburilamento, da revolução íntima, para o encontro com a consciência lúcida e responsável que poderá qualificar a paisagem evolutiva do ser. Todo o empenho aplicado na reforma moral dos hábitos perniciosos e a consequente adoção de outros hábitos edificantes faz-se o passo decisivo para a construção de um mundo harmônico qual aquele que a gente aspira. Aí então, meus irmãos, a grande responsabilidade que nós temos é de nós que parte o novo mundo. Não é de Jesus. Jesus já nos ensinou o caminho. Nós temos que trilhar esse caminho. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele que nos dá essa vida, mas temos que seguir, não esperar. Não vem de lá para cá, é daqui para lá. É nós realizando a nossa vida, realizando a nossa mudança, nosso autoburilamento, é que nós vamos encontrar juntos um novo mundo melhor. Então não nos enganemos, não desesperemos, não esperemos que alguém vai fazer e vai resolver os problemas. Somos nós. Alguém vai fazer para nós. Alguém vai assinar um decreto e tudo vai ficar bonitinho a partir de agora. É a partir de nós que tudo isso vai acontecer. Olha o que diz também a Joana mais adiante: os lutadores da ciência de tal forma acreditam no próprio esforço que, ainda enfrentando vicissitudes e antagonismos, dão prosseguimento às suas experiências até alcançarem as metas ambicionadas. E mesmo depois do êxito, não se detêm no aplauso ou na glória. Todos os heróis se empenham na execução dos planos que elaboram, dominados pelo entusiasmo, vivendo os processos de que se utilizam nos programas que se propõem. Sem a adesão do indivíduo, o grupo social permanece inalterado. A célula é a base do conjunto na qual constitui o órgão, mas sem harmonia a aglutinação se desarticula. Nós somos fundamentais para a criação de um novo mundo, para termos esse mundo melhor que nós estamos entrando agora, que é o mundo saindo de expiações e provas, indo para um mundo de regeneração. E cada um de nós tem um papel importante na execução disso. Se nós vamos viver feliz, se nós vamos estar nesse novo mundo, depende de nós. Mas só de nós. Não é Deus que vai nos escolher. Não é Jesus que vai nos escolher. Somos nós que lá nos colocaremos pela importância que nós vamos adquirir para fomentar esse processo e transformar o mundo para melhor, numa evolução constante nossa e desse mundo. É da célula. O organismo é composto de pequenas células. E cada célula é importante. Não há célula, e uma não espera pela outra. Ela faz o que deve fazer. E faz de bom grado, de coração,
com bondade, simplesmente por fazer. E nesse livro ainda, a Joana traz, encerrando lá esse capítulo, uma parte muito bonita que ela fala: a luz brilha mais quando a escuridão predomina. O medicamento destina-se ao enfermo. A água fresca sacia a sede. O pão generoso vence a fome. É natural que num planeta em processo de depuração haja predominância do desequilíbrio e, portanto, da violência, do prazer enlouquecedor, da desnutrição. O futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas realizações enobrecedoras, quando não mais haverá crime ou hediondez, aberração ou vício, maldade ou desgraça. Os espíritos que ora habitam a terra passam pelo teste seletivo da qualidade moral. Os bons prosseguirão, os maus aguardarão em outros planos, onde se modificarão para melhor. Tua harmonia é necessária, desde hoje, para diminuir o tumulto, o caos. Começa desde agora a tua transformação interior, optando pelo sacrifício, ação elevada, bem sem limite. Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia como instrumento dócil nas mãos de Deus, que prossegue operando em favor do mundo feliz de amanhã. E para encerrar, eis que o tempo anda muito rápido, eu gostaria de trazer uma colaboração do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na página 113, que esse livro foi ditado a Chico Xavier por Humberto de Campos, que ele fala assim, já nesse momento de passagem que nós estamos vivendo, criando esse mundo melhor que todos nós desejamos, que é: os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam à mentalidade geral todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus, e as correntes de luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão ilimitada, da expansão limitada das trevas. Essa é a razão por que, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos da civilização. Portanto, a nossa contribuição se dá nesse momento. Hoje, as trevas querem causar problemas, desacordo, desarmonia, confusão, para tentarem se manter ainda num planeta em alteração e que não terá muito espaço para as trevas. Cabe a nós, com a nossa mudança interior, com a nossa mudança para melhor, alcançar o objetivo, ajudando os espíritos de luz nesses embates que eles fazem contra as trevas, para melhorar esse planeta e nós termos um mundo melhor, termos alcançado a nossa evolução. Espero ter contribuído com os irmãos para uma discussão, para uma avaliação, para novas e futuras conversações, pensando sempre na importância que nós temos em contribuir para um mundo melhor, mas especialmente na nossa evolução, que a nossa evolução é que contribui para esse mundo melhor. Fiquem com Deus, irmãos, e até uma próxima oportunidade.